Shalom a todos, Boker Tov. Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Nós chegamos na Parashat Nitzavim, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo da Torá e eu estou muito feliz e eu espero que vocês também, que passaram esse ano todo estudando comigo. O estudo de hoje, eu vou utilizar aqui três sábios, né? Nós vamos ler primeiro a parte do qual nós vamos estudar, a qual nós vamos abordar, vamos ler, vamos entender um pouco, sei lá como é que nós podemos dizer, se nós vamos entender, se nós vamos interpretar, se nós vamos ler, nós vamos fazer um pouco de tudo. E são três. Eu vou ler uma frase do Rabino Shimshon Raphael Hirsch, que eu gosto muito, a Torá interpretada. Eu vou ler um pouquinho do Or HaHaim, que é do Rabino Benatar, muito conhecido. E vou ler daí, o nosso estudo realmente vai se firmar em cima do pensamento do Rabino Pinhas Peli, ao qual eu venho fazendo todas as últimas parashiot. Eu quero lembrá-los que em certa feita, ali em certo momento, quero dizer, do nosso estudo, nós trouxemos para os dias de hoje, nos colocando dentro daquele deserto, nos tirando daquele deserto, caminhando naquele deserto, nós colocamos a nossa vida adulta, lembram disso? Né? Quem não sabe tem que começar lá da primeira parashá. Nós imaginamos aqueles 40 anos de deserto, 40 anos da nossa vida adulta, não nos nossos 40 anos, mas por mais ou menos 40 anos nós saímos da juventude, não, mas da adolescência para a idade adulta, até chegar um pouco mais adiante. Então, mais ou menos 40 anos são um simbolismo desse tempo que nós ficamos procurando respostas, que nós temos perguntas, que nós buscamos qual vai ser a nossa profissão, o nosso relacionamento, nós ajeitamos as coisas ali. Então, durante 40 anos nós estamos dentro do nosso estudo, por exemplo, numa faculdade, da escola, né? Sai do ensino médio, escolher o vestibular, depois o emprego, depois aquela chegadinha pertinho da terra prometida e de repente você desiste e não quer entrar porque construiu coisas naquele deserto. Não, você é aquele que quis entrar, você deixa as coisas para trás, ou você aprende com o que viveu no deserto, mas leva isso para a terra prometida, onde está esperando aquele emprego, ou aquela sua empresa, aquele seu empreendedorismo, aquele seu cônjuge, não é? Também prometido e tudo mais. Nós íamos falando dessa maneira, de repente nós paramos de falar sobre isso e voltamos e entramos na vida ali de Moshe Rabbeinu, Moisés, na intenção de Moisés, o que ele queria nos trazer. Então, nesse momento em Nitzavim, quando nós pensamos na palavra, nós ficamos meio assim, mas o que é? O que isso realmente quer dizer e está aqui no plural? Vamos entender que são aquilo que é postado, né? É como quando eu posto um vídeo aqui e ele está firmemente postado agora. Eu deixo ele no privado e quando eu coloco ele no público, agora ele está realmente postado, instalado. E quando a gente fala nisso, nós também podemos pensar nas instâncias da nossa vida, nas instâncias que nós passamos até chegar aqui, naquele deserto, naquela história toda que nós contamos. Mas Nitzavim aqui é justamente a parte de estar postado, de estar firme. Então eu resolvi, como a maioria das pessoas gosta muito dessa parte, aquela sobre a vida. Se você quer viver, escolha pela vida. Então nós temos lá assim, eu gosto de doce. Então eu tenho um saco de pipocas e eu tenho um chocolate, eu vou precisar escolher. Então escolha pelo chocolate se você quiser comer chocolate. Porque se você quiser comer chocolate, mas escolher pela pipoca, é como aquela pessoa que vive, mas está morta. Ela está biologicamente viva, mas parece que está morta porque ela fez a escolha errada, ela não escolheu pela vida. E quando nós falamos de vida, e quando nós falamos de Nitzavim, quando nós chegamos nesta parashá, nós entendemos bênção e maldição. Nós entendemos o bom e o mal.
não é? Porque ele já vem dando todas essas premissas antes. Ele vem dizendo: se andares nos caminhos de Deus, né, tereis bênçãos, se não andares, tereis maldições. E como é que você vai ter bênção e maldição? Bênção andando naquilo que é bom, fazendo aquilo que é bom, maldições fazendo naquilo quando você faz o mal. Então eu me detive no capítulo 30, artigo... tô com o direito na cabeça. Capítulo 30, versículo 19. Eu vou ler as frases do Benatar que me interessam para vocês aqui, que me interessam que vocês escutem. Depois eu vou ler a frase do Rafael Hirsch e nós vamos entrar em Pinchas Pele. Eu vou fazer a benção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekon yah b'dvaro. Está um sol maravilhoso aqui. A previsão era chuva, mas errou. Às vezes a gente pensa: eu queria chuva, eu queria sol, eu queria não sei o que. A previsão diz uma coisa, diz uma... E Deus, o que está fazendo? Deus está fazendo o que tem que fazer. Quem erra são os meteorologistas. Quem erra somos nós, né? Quer dar uma chuvarada, está um sol maravilhoso. Graças a Deus, Baruch Hashem. Capítulo 30, versículo 19. Tomo hoje o céu e a terra por testemunhas a vós, que a vida e a morte coloquei perante vós, a bênção e a maldição. Escolherás, pois, a vida, para que tu e a tua descendência vivais. Vivais. Eu vou ler aqui, não é aleatoriamente, mas não é o texto corrido. Algumas passagens do Rabino Benatar por conta de ter lido o versículo inteiro aqui. Então nós vamos entrando no assunto, entrando no que eu quero realmente abordar com vocês. Então ele vai escrever assim: tomo hoje o céu e a terra por testemunhas a vós, entre a vida e a morte, e a bênção e a maldição. A Torá quis indicar que os termos bom e mal referem-se à vida neste mundo, né? Fazer bom, aquilo que é certo, nem sempre o que é certo é bom, nem sempre aquilo que é bom é certo, nós sabemos disso. Então ele está falando, a Torá está falando do mundo físico. Fica claro, assim, o sentido que Moshe disse ao povo no presente versículo, que a vida e a morte coloquei perante vós, ou seja, que a recompensa e a punição foram disponibilizadas neste mundo. Às vezes tarda um pouco, não é? Às vezes você vê alguma coisa ali acontecendo, alguma coisa não muito kasher, e você pensa: poxa, mas isso não está certo. De repente você vê a vida daquela pessoa ou aquele mesmo assunto se transformar. Alguma coisa ali deu ruim. Por quê? Porque, como ele diz aqui, a recompensa e a punição foram disponibilizadas neste mundo. Há uma escolha aqui. Foram disponibilizadas, há uma escolha. Você pode escolher povo, pessoas, você pode escolher pelo chocolate ou pela pipoca, você pode escolher pela maldição ou pela bênção. As recompensas estão disponíveis. As bênçãos e as maldições também. E onde é que elas estão disponíveis? Onde nós podemos escolher. E onde é que nós podemos escolher? Neste mundo. Neste mundo nós podemos escolher. E ele vai adiante. Há, no entanto, duas opções adicionais, mas elas referem-se à vida futura. Moshe as chamou de bênção e maldição. Nós temos vários vídeos aqui sobre bênção e maldição, não é? Inclusive parashiot que nós abordamos mais profundamente sobre bênção e maldição. E principalmente aquela mania que nós temos de olhar para um troço ruim e dizer que aquilo ali é uma maldição, o que foi que eu fiz para merecer? Não olhar com os olhos um pouco mais abertos e perceber que Deus não está oculto, Ele está revelado ali. Oculto está aos nossos olhos aqui. Então Ele se oculta para nós. Quando há escuridão, nós não conseguimos ver Deus.
Não é? Isto é metáfora, obviamente, mas ele está oculto ali a que ponto? O ponto dos nossos olhos não enxergar. Toda maldição traz uma bênção implícita, porque nós temos isso disponível como recompensa pela nossa escolha. As nossas escolhas são uma disponibilidade. Elas não são opções terrenas, pois só surgem após a morte. Como foi dito acima, ele vai remeter lá ao 28:6. Abençoado seja ao entrares e abençoado sejas ao saíres. Assim como a pessoa entra nesse mundo livre de pecados, ao deixá-lo, ela também deve estar livre de pecados. Quando nós fazemos em Yom Kippur, o dia do perdão, toda aquela reza, todo aquele jejum, todo aquele pedido de perdão para o próximo, aquele pedido de perdão para Deus, e em Rosh Hashanah antes disso, 10 dias antes, que é o que nós estamos entrando aí pela frente, semana que vem. Nós estamos ali querendo o nosso nome inscrito no livro da vida. Que vida é essa? A vida viva. Aquela que nós escolhemos pela vida. Então nós escolhemos ter uma vida neste próximo ano de verdade, não um zumbi, um morto-vivo, uma pessoa que está ali simplesmente ocupando o canto como uma planta, sabe aquelas plantas que ficam no canto e você dá uma aguinha só para ela ficar mais ou menos, ela não dá frutos, ela não faz coisa nenhuma, sabe este tipo de planta que fica dependendo de uma migalhinha nossa, de uma aguinha nossa, mas ela está ali inerte, quase morta. Não é isso que nós escolhemos, que nós optamos em Rosh Hashanah. Nós queremos uma vida viva. Então, quando ele diz aqui que o que ele chamou de bênção e maldição é uma coisa que nós não escolhemos, que nós não temos em vida, e sim é depois, é um pouco mais profundo do que isso. Então, nós entramos aqui sem pecados. Então, nós queremos sair daqui sem pecados. E isso não significa que nós não vamos ter bênçãos e nem maldições nesse mundo, porque quando ele fala do bem e do mal, implícito no bem e do mal, vem o resultado do bem e do mal, que é a maldição e a bênção. Então nós podemos escolher isso nos dois lugares. Vamos entender aqui que quando nós estudamos, abordamos um sábio, nós subimos nos ombros deles para enxergar mais longe. Isso é repetitivo da minha parte, mas nós precisamos entender que realmente nós temos que enxergar mais longe. Existem muitos planos neste mesmo mundo, existem muitas dimensões ou pedacinhos, ou como você queira chamar, da nossa alma. Então existe um corpo físico que reage fisicamente, existe um corpo, vamos dizer, emocional que reage com emoções, existe um corpo mental que reage com pensamentos e é intelectual. Então as bênçãos e as maldições, assim como tudo que repercute, que reverbera onde nós estamos agindo, vai repercutir em cada plano desse. Então as bênçãos e as maldições podem ser físicas, podem ser emocionais, podem ser mentais e quiçá mais do que isso. Temos que nos aprofundar. Ao dizer escolherás, pois, a vida, Moshe indicou ser esse o propósito da existência do homem. Bingo! Aqui é a parte mais importante das palavras do Benatar, no meu entendimento. O que ele quis indicar que esse é o propósito da existência do homem. Se o propósito da existência do homem terreno, do homem viver no mundo físico, fosse ser um zumbi, fosse ser um inútil, fosse ser uma planta parada, uma planta... Eu estou ofendendo a planta, quando eu não ofendo o burro, eu ofendo a planta. Uma planta parada, uma pedra, sei lá, num canto que não age, não é. A propósito da existência do homem nesse mundo é agir. Agir. E agir significa viver, não ficar naquele torpor. Viver. Escolher pelo chocolate se for o chocolate que você quer comer. Não escolha a coisa errada. Então escolha a vida se você quiser viver. Senão, o que vai ser? Quem não escolhe vai ter a escolha feita por outro. Então, quando nós não escolhemos o universo de Deus, não é? Os méritos positivos, negativos, ação, reação, esta lei universal vai escolher por nós.
Então, escolha você. A frase do Rabino Rafael Shinshon Rafael Hirsch é a seguinte, sobre o mesmo capítulo 30, versículo 19, unicamente sobre a parte escolherás, pois, a vida para que vivas. Então, está escrito, não é por falta de pensamento e vontade, nem por coincidência que uma pessoa ganha a vida, mas ela deve decidir isso deliberadamente, com grande seriedade. Você deve escolher a vida se quiser viver. Quer dizer, não é simplesmente por vontade, e pensamento, não é por falta de pensamento e vontade, não é por coincidência que você ganha a vida. Coincidências, quando a gente diz que coincidência existe, mas acaso não, sempre tem aqui um problema, um desconforto nas pessoas. Então, quando você vê assim, mas foi uma coincidência eu ter encontrado você em tal lugar, e foi mesmo. Então, não precisa você ficar assim, com aquela viseira. Coincidências não existem. Não é isso que o sábio quis dizer. As coincidências, elas podem existir, elas são aquilo que está disponível, não é? O que está disponível? Você olhar para a coincidência e entender que não foi por coincidência que você ganhou a vida. Por quê? Porque nada existe no mundo por acaso. É o acaso que não existe. Então as coincidências são aquele convite. Olha que coincidência, uma Torá em cima da mesa, vou abrir e vou ler. Olha que coincidência, uma Torá em cima da mesa, vou guardar porque não quero ler. Está disponível para nós. Quando nós abordarmos aqui sobre Pinhas Pele, nós vamos ver nas palavras dele e alguns adendos que eu dei que não está no céu, que não está longe de nós, que não é oculto aqui, embora nós possamos e devamos estudar o ocultismo. Não está oculto, está ali nas nossas mãos, ao nosso alcance. Tudo está disponível. Então, aquilo que parece uma coincidência, ela não é um acaso. Você precisa olhar, talvez não seja uma coincidência. E é isso que ele quer dizer ali. Nós vamos entrar agora no Rabino Pinhas Pele, que é o que eu realmente trouxe. É o que eu realmente trouxe para nós estudarmos, mas eu achei que eu deveria ler sobre esses dois outros comentaristas, porque eles são maravilhosos. Escolherás a vida já é o título do trabalho, não é? Da colaboração para Parashiot Nitzavim do Rabino Pinhas Pele. Moshe pleiteia para o povo repetidamente que a única forma de sobrevivência é acolher os mandamentos, e nós entramos naquela parte tão esotérica que todo mundo gosta, que são as mitzvot. Então nós queremos entender aquilo que não se pode entender, não é? Existem aquelas leis que estão ali, que são declaradas, faça isso, não faça aquilo, mas existem algumas mitzvot que elas estão muito escondidas, elas estão muito esotéricas mesmo. Há um segredo ali e nós ficamos perdendo o nosso tempo tentando entender aquelas coisas que nós devemos fazer mesmo sem entender e Já estamos procurando no lugar errado, porque elas estão ao nosso alcance. As mitzvot são para a alma. As mitzvot não são para o corpo. Então, as mitzvot, elas não estão, não está no céu, não está na terra. Não procure longe, não procure onde te confunde. Vamos conversar com a alma. Bom, então Moshe pleiteia com o povo repetidamente que a única forma de sobrevivência é acolher os mandamentos. Você vai viver se obedecer a Deus, ali as mitzvot. Como prescritos na Torá. Ele faz uma exposição completa e minuciosa de bênçãos que receberá se obedecer, está entre aspas, e é das maldições que recairão sobre o povo se não o fizer. Ele invoca céus e terra como testemunhas de que realmente expôs ao povo, em termos claros, as condições de vida e de morte, enquanto continua a sustentar
Escolherás, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ele coloca os céus e a terra como testemunha. Quando você planta a terra, você colhe na terra. Quando você planta a plantinha, eu quis dizer, você colhe. E a terra é testemunha de que foi plantado, de que a chuva aconteceu, de que a dádiva de Deus veio e a sua labuta contribuiu para a colheita. É uma testemunha, mas e o céu? Que testemunha os céus? Quando ele diz que são por testemunhas, nós sabemos que no direito dentro da Alahá judaica, no Talmud, nós encontramos ali as leis e nós encontramos ali a observância necessária e obrigatória de duas testemunhas. Duas testemunhas ou nada. E aqui ele coloca duas testemunhas perante o céu e a terra. A terra, o que você pode ver com os seus olhos. Com os seus olhos você viu você plantando, você que trabalhou, você colheu, você viu o sol, você percebeu a chuva, você viu com os olhos, está perante você, está na terra. As condições, a disponibilidade das bênçãos e das maldições, do bom e do certo, do bom e do mal, do certo e do errado, de tudo está disponível, não é? Duas testemunhas, mas e o céu? Que testemunha é essa? Com quem fala os céus aqui? O que é que ele está testemunhando? É aquilo que você não pode ver perante os seus olhos, que está na sua cara, é além. É além. Mas não está nos céus o que você precisa fazer para cumprir as mitzvot. Não está no céu o insight e de dizer assim, bom, eu quero viver sim. Não está nos lugares ocultos, não está naquele guru, não está naquele rabino, não está naquele sábio que disse para você, e eu não estou generalizando aqui, aqueles que são assim, que disse para você que encontrou a iluminação, mas que você só pode chegar nesta iluminação através dele. Este é o falso profeta, é o falso rabino, é o falso guru. Tudo está ao nosso acesso. Tudo está ao acesso de todos nós, não de uma ou outra pessoa. Talvez não seja o momento, mas tudo está para todos. Então não está no céu, não procure debaixo do ocultismo, embora ele seja maravilhoso. Usando as palavras do psicólogo judeu-alemão Erich Fromm, estou em Pinhaspel, perguntamos: como pode o homem escolher entre a vida e a morte, exceto no caso de levar em conta a possibilidade de suicídio? Ele vai além, né? Assim, o que isso quer dizer? Olha que raso que fica. Fica muito raso, não é mesmo? Mas nas palavras do psicólogo, como é que você pode entender assim? Eu posso escolher entre a vida e a morte, quer dizer que eu posso me matar, é isso? Então estamos falando aqui dessa covardia ou coragem demais, ou sei lá o que, este erro no alvo, né? Este pecado mortal, porque quem se mata não morre, então ele é mortal duas vezes. O texto bíblico não se refere à vida e à morte como fatos biológicos, mas como princípios e valores. Pessoas que morreram nos valores, pessoas que inverteram os valores, pessoas que nem sabem mais quais são os valores do que, e se são delas, e se não são delas, e se existem valores, e o que é que estão fazendo? Pessoas que vão morrendo aos poucos e continuam vivas, biologicamente. Estar vivo significa evoluir, corresponder e desenvolver-se. Quando ele diz aqui, estar vivo significa evoluir, corresponder e desenvolver-se, me faz lembrar o ensinamento de um sábio de muito apreço. Eu tenho muito apreço pela pessoa dele. E eu não vou citar nomes aqui, porque ele não é um sábio da tradição judaica. E ele diz, a ignorância ou ela está naqueles que não querem aprender com quem sabe mais, não é? Não querem olhar então para esses que vieram antes, não querem olhar para Moshe e dizer, Moshe sabe o que está falando, Moshe caminhou no deserto. Moshe não é a geração que morreu, Moshe não entra na terra prometida, mas ele não ficou no deserto.
Foi Moshe incumbido por Deus por todas essas narrativas, por o recebimento da Torá, por a transmissão da Torá, por os puxões de orelha, não é? Foi Moshe. Então, que ignorância nossa. Às vezes a gente pensa assim que arrogante é aquele que diz, eu sei tudo, eu quero te ensinar. Arrogante é o ignorante, que de tão ignorante sequer percebe que é um ignorante. Então ele acha que não tem nada a aprender com aquele que sabe mais. Esse é o verdadeiro arrogante. Então, se você aí está me olhando e pensando assim, eu sei tanta coisa, eu queria tanto ensinar para não sei quem, e as pessoas estão me levando a mal, ou elas acham que eu sou arrogante porque digo que sei mais, fique tranquilo, arrogante é aquele que não quer aprender com quem sabe mais. Este é o ignorante, este não evolui, este não desenvolve e este não cresce. E é o que ele está dizendo aqui. Isso é estar vivo. Estar vivo significa evoluir, corresponder e desenvolver-se. Estar morto, mesmo biologicamente vivo, quer dizer parar de progredir, ficar como a planta ali, parada, sem questionar, obedecendo não sei o que, talvez nem obedecendo, talvez nada, porque é uma planta que você passa uma vez, duas, acaba que nem olha mais para ela. Ela não dá frutos, ela não dá flores, mas ela está biologicamente viva. Aquele pinguinho de água que você dá ali, porque também você é um relapso que não dá água para a planta. Você, aquela aguinha que você dá ali, ela dá uma revividinha, assim, biológica, continua não dando frutos. Porque ela precisa de terra nova. Ela precisa de terra nova. Ela precisa de uma injeção de sais minerais ali, de vitamina. Ela precisa de sol. Ela precisa. E o céu e a terra estão como testemunha de que eu te avisei que se você não escolher pela vida, você não terá a vida. Bom, agora eu me empolguei. Muitas pessoas jamais encaram a escolha evidente entre os valores de vida e morte e assim, por não existir em qualquer dos dois mundos, tornam-se zumbis. É o que eu disse antes. Veja bem aqui, muitas pessoas jamais encaram a escolha evidente entre os valores de vida e morte. Quer dizer, existe a escolha. Está disponível a bênção e a maldição. Está disponível a escolha de viver. Mas a pessoa, ela simplesmente não escolhe, nem sabe qual é que é o valor disso. Então, por não existir em qualquer um dos mundos, ela não está em mundo nenhum, ela não escolheu coisa nenhuma, então ela fica como um zumbi. Seus corpos estão vivos e suas almas mortas. Escolher a vida é a condição necessária ao amor. Olha aqui. Tá? Escolher a vida é a condição necessária ao amor. A liberdade é a verdade. Quando nós falamos sobre isso, nós pensamos, é compaixão, é benevolência. Não, é amor. É amar o divino, é amar a vida, é amor. E esse amor se constrói mediante temor. Aquilo que você ama, você teme perder, você teme desrespeitar. E eu coloquei umas palavras aqui, deixa eu ver se eu encontro, antes de nós continuarmos, que eu rabisquei bem bastante e vou ler depois isso. É também a condição para amar a Deus, porquanto nem os mortos, nem os que descem à região do silêncio podem louvar o Eterno, como diz o salmista. Você vai encontrar nos Salmos exatamente isso, não é? Não é o morto lá na sepultura que vai amar, que vai louvar, que vai trabalhar, que vai servir a Deus. Não é aquele lá que está com a alma dentro dele, mas ela está quase que aniquilada por esse seu torpor, por essa sua mesmice, por esse seu comodismo, por esse seu desistir da vida. Quantas pessoas a gente conhece que por tristeza, por algum motivo ou outro, e eu não estou sendo aqui fria com essas pessoas, acaba, a vida vai saindo de dentro dela, você vai convivendo com a pessoa e percebendo que a vida está saindo dela.
Você sequer consegue avisar ela sobre isso, você sequer consegue chegar nela. Por quê? Porque como a depressão, sabe a depressão profunda, a doença mesmo, a patologia, não o mimimi, a frescura, aquela doença a qual você sequer levanta da cama. Não é a depressão de estou tristinho, hoje a vida, não, é aquela depressão forte, que você sequer tem vontade de levantar da cama. Mas quem dirá comer ou tomar banho você não quer levantar? Você não se mata, mas não quer levantar. Como é que você tira uma pessoa disso? Dizendo para ela, não fique assim, não fique depressivo. É assim? Não é assim. Então, quando nós vimos essas pessoas que a vida vai saindo delas, existe aqui a ignorância e a arrogância de não entender que o ignorante e o arrogante é aquele que não quer aprender com quem sabe mais. Moshe avisou, Moshe ensinou. Então, sente, escute, ouça, veja e sinta. E aí se internalize no seu intelecto e escolha pela vida. Como eu gosto de dizer que é feio, mas eu gosto, acorda para cuspir. Esta é a vida. Você não serve morto. Morto vivo aí, você não serve. Você serve vivo, porque nós precisamos ser úteis. Essa pessoa, aqui quando ele escreve assim, ó, essa pessoa, como costumava referir-se a um de seus colegas, o Rebbe Nahum de Chernobyl, já está morta há 5 anos e ninguém se preocupou em lhe contar. Aqui, essa pessoa gostava de se referir a um colega, tá? O Rebbe Nahum de Chernobyl. Então ele se referia a um colega que há 5 anos parecia que era morto, mas ninguém tinha coragem de avisá-lo, ou melhor, ninguém se preocupou em avisá-lo. E nós fazemos isso, sabe por quê que nós fazemos isso? Que nós nos dizemos, olha, você está parecendo, sua vida parece que acabou. Eu tive essa experiência, eu convivi com uma pessoa, com várias, mas que estavam mortas por dentro. Sabe por que nós não conseguimos dizer para a pessoa, olha, acorde, não é? Acorde de estar acordado, como aquele short, acorde de estar acordado. Porque sabedoria, porque saber Deus, porque saber viver, porque sabedoria não se ensina. Ninguém ensina o outro a ser sábio, ele precisa experimentar, ele precisa ter conhecimento. Você pode ensinar algum tipo de conhecimento. Não é? Ele pode ter uma informação, depois um conhecimento. A sabedoria não. A sabedoria é algo nosso, íntimo, temporal. Temporal, sim, temporal, porque nós perdemos a sabedoria a qualquer momento. Temporal. Ela pode vir a ser atemporal com o tempo, mas tem o seu tempo. A sabedoria não se ensina. Sabedoria se experimenta. Sabedoria se conquista, sabedoria se chega lá. Então não adianta você falar para a pessoa. Que pena. Além do mais, Moshe insinua aqui que ao fazer sua escolha, a pessoa deve estar consciente de que o fez não só para si mesma, mas também para seus filhos. É como se Moshe dissesse: esteja certo de que o caminho da Torá que você está escolhendo não seja o que criará um abismo entre as gerações. Uma cultura e uma maneira de viver não podem ser testadas em uma só geração. Se não é modinha, entendeu? Se não é modinha, quando nós insistimos sobre tradição e parece que é uma coisa que ali é uma superstição, é algo que te escraviza, que te amarra num tronco, não é. Não é nesse sentido. Por isso nós temos que ter farinha para comer e Torá para nos sermos nutridos. Temos que ter as duas coisas. Então, quando nós falamos da tradição para segurar aquele costume benéfico, evolutivo para nos desenvolvermos, para nos correspondermos, para evoluirmos realmente, quando nós falamos disso, é para que não vire uma modinha. A modinha do morango do amor, todo mundo comendo o morango do amor. Muda a fruta, bota não sei o que, só pra gente bem novinha, né? Porque dá uma mordida no morango do amor, perde os dentes. Então a modinha do morango do amor, não. A tradição, ela é para as gerações, ela não se firma num lugar só. Bases que não são sólidas caem, afundam, desconstrói, desabam.
não é? É como uma casa, é como um lar, é como um prédio, é como uma vida alicerçada, com bases sólidas. A tradição traz a base sólida. Então ela precisa passar. Então ele diz ali, esteja certo de que o caminho da Torá que você está escolhendo não seja o que criará um abismo entre as gerações. Se você escolher pela não vida, é isso que você vai passar para os seus filhos e para as gerações. Costumeiramente se arraigou ali, embasou-se um não faço nada, embasou-se um ai, não está tão bom, embasou-se sou mal, quero ser mal, embasou-se coisas que vão trazer maldição, que vão te trazer a morte, abstinência de vida. Sabe quando a gente diz que Shalom não é simplesmente paz, mas não é simplesmente uma ausência de guerra, mas é plenitude. Shalom, tradução melhor de Shalom é plenitude de tudo. Não basta só a farinha, tem que ter a Torá. Não basta só a Torá, tem que ter a farinha. Uma cultura e uma maneira de viver não podem ser testadas em uma só geração. Somente resistirão ao teste se forem perpétuas e se provarem viáveis para que vivas tu e a tua descendência. Que se provarem viáveis. Viáveis. Sabe? Aquilo que pode ser feito. Então nós percebemos que não está no oculto, que não está no céu, que não está escondido, está próximo, não está longe, está ali. É viável fazer o bem, é viável cumprir as mitzvot, é viável escolher agir, atuar, ser útil, ser reto. É viável. Se é viável, não está escondido. Ninguém precisa se iluminar no seu lugar e dizer para você: eu me iluminei, eu sou um salvador e através de mim você pode fazer tal coisa. Eu venho e te conto, você precisa experimentar o gosto da coisa. Se você não souber o gosto da coisa, não adianta aquilo que os outros vão dizer. Ele disse que é assim. Me mandaram ir para a direita porque ali é o caminho, eu não sei disso, eu preciso experimentar a sabedoria, não se ensina. Sabe aquela música lá? Saber viver. Pois é, acho que era Paralamas do Sucesso. Os mandamentos prescritos na outra encarnação, né? Os mandamentos prescritos na Torá pretendem forjar um elo entre pais e filhos e não causar uma cisão entre eles. Não é para dificultar, é para unir. Quando você se une na mesa do Shabat, é Shabat, mas é mesa, é família. Seja, não interessa quantas pessoas tem na sua casa, nem se você mora sozinho, tá? É aquele momento ali, mas vamos dizer que seja família. É a mesa do Shabat, onde você vai conviver ali toda semana. É o louvor, é a halá, é o kiddush, é a ablução das mãos, é uma roupa mais bonitinha, é o Shabat. É o não cocriar nesse dia, é o não acender um fogo ali. Isso não pode ser uma coisa que te prende, que te escraviza, isto é para libertar. Isso é para unir e conectar você aos seus. Então nós estamos na mesa de Shabat, mas aí nós temos as festas. Então em Sukkot nós estamos dentro da Sukkah. Então nós vamos ali à mesa dentro da Sukkah, por exemplo. Então nós estamos em Rosh Hashanah e aquela festa maravilhosa. É o velho e bom bolo de mel que eu gosto tanto. Todas as bênçãos, todas as rezas, o acendimento das velas, as comidas típicas, o simbolismo de cada uma delas. E aí você está ali novamente habitando junto com a família, enraizando, embasando uma tradição que não senta na mesa para comer e esquece de Deus. É uma festa, é uma família que senta à mesa para ler a Torá. Traga a Torá para a mesa do Shabat, não é? Para a mesa de Rosh Hashanah, para a mesa de Hanukkah, que delícia!
coma um sonho, um sufganiote, mas leia a Torá. Lá em Yom Kippur você se reúne, não tem mesa, não tem comida, mas tem o depois. Novamente você se reúne. Então toda essa tradição tá aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Não. Os mandamentos prescritos na Torá pretendem forjar um elo entre pais e filhos e não causar uma cisão entre elas. Por que lá em Pessa tem a Haggadah de Pessa e nós contamos e recontamos toda a história do povo saindo do Egito e contamos novamente, e se tiverem crianças, a criança aprende, a criança ela cresce, a mitzvah está dentro da criança, arraigada na sua alma, e ela realmente não precisa nem saber por quê. Quando você ensina uma prece para uma criança pequena, ou quando você fala para ela sobre algum alimento que aquele não é kasher, que ela não deve comer, ela não vai comer. Ela entende a profundidade da coisa? Não, ela absorve. Porque ela está experienciando, ela está experimentando, ela está adquirindo sabedoria, crescendo, ela vê a sua família fazendo isso. Façam o teste para uma criança que em algum motivo, alguma coisa, ofereça algo que ela não possa fazer, que você ensinou, né? Estou falando de uma criança que segue o judaísmo ou um judeu, tá? E você olha, veja, ofereça alguma coisa, veja se ela vai aceitar, ela não vai. Ela aceita os mandamentos, porque primeiro ela os aceita e depois ela vai ver o que é. Então você, desavisado, vai dizer uma fé cega. Não, esta não é a fé cega. Esta é o começo de uma base de tradição, de uma base da mais importante de todas dentro do nosso contato com Deus, que é o amor e que é o temor. Eu faço porque te amo, Deus. E porque amo a vida que tu me deste. Sim, porque eu não me dei a vida sozinha, alguém deu. Então deve ser Deus. E eu temo você, porque aquilo que eu amo, eu temo. E este temor é o respeito, é a reserva, é a reverência. É um pouco de timidez, às vezes esse é o temor respeitoso. Não é um medinho, por isso não é fé cega. Porque quem tem a fé cega é medroso, não temeroso. Os mandabajali. Moshe procura também provar este ponto definindo o escopo da Torá, porque este mandamento que te ordeno hoje não te é encoberto nem está longe de ti, não está encoberto, está próximo. Escolha a vida, se quiseres viver tu e a tua família e tuas gerações, mas você principalmente, nesse momento estou falando para você, escolha a vida. E para quem ele diz todas as coisas que ele diz nesses momentos aqui, ele diz para os que estão junto ali. Ele diz para os que não estão ali também a lei, nesse sentido, o mandamento, as condições, os avisos, as admoestações, as palavras bonitas, as não tão bonitas, as maldições, as bênçãos, o bom e o mal, é para quem está ali, e para quem não está ali, é para todos. Vou ler isso aqui de novo, que é tão bonito, né? Porque este mandamento que te ordeno hoje não te é encoberto, nem está longe de ti. Fuja do guru. Eu estou chamando de guru, mas é com todo respeito. Fuja daquele que diz para você que ele já encontrou a luz e que ele vai vir te mostrar como é que é. Você precisa encontrar a luz. O dedo na tomada deve ser enfiado por você mesmo. Ninguém vai te dizer como é que é levar um choque se não for você mesmo. Você nunca saberá. Vou repetir de novo, sabedoria não se ensina. Bom, não estou falando, né, diz ele ao povo, de uma utopia. Quando ele diz isso, não é uma utopia, é real, está perto de você. É só você fazer a escolha certa. Por isso Deus colocou nós aqui com o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é não só uma escolha do que fazer, como uma escolha de se nós queremos usar o livre-arbítrio ou se nós queremos ser uma planta no canto. Não estou vendendo uma ideia inatingível, um projeto visionário de um futuro remoto. Não está nos céus nem está além do mar. Não está no céu, não está além do mar.
Vou ler aqui adiante, vocês vão entender esse além do mar, como ele está nos nossos dias. Como ele está nos nossos dias. Eu faço muito bem para uma instituição de caridade, para as pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Eu mando coraçãozinho, eu me inscrevo, sei lá, em canais, sei lá da onde. Eu sigo pessoas ilustres, celebridades, eu sei lá o que, eu ajudo, eu apareço lá do outro lado do mundo. Dentro de casa eu não faço coisa nenhuma. Na minha redondeza eu não faço coisa nenhuma. Você que é meu amigo e que está me assistindo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente. E aí você vai lá estudar sobre como atingir as pessoas. E os coaches de youtuber dizem assim, não procure os amigos e quase que nem sempre a família também, porque eles não se importam. Então você vê aqui que Moshe não está além do mar, não está além do mar, não está. Curta, comente e compartilhe o canal do seu amigo. Depois você vai lá e olha lá do outro lado. Se preocupe com a que não está lá, está aqui, lá é ego, aqui é a vida que você escolhe, se você quiser viver. Alguns podem pensar que a Torá deve ser seguida somente por pessoas que vivam uma vida santificada, que sejam extremamente devotas e que estejam distantes da realidade da vida cotidiana. É a lei do engano. Para eles, Moshe diz, não está nos céus. Quer dizer, olha só a explicação de Moshe então, que não está nos céus. Aquele erudito, aquele estudioso, aquele devoto, aquele não sei o que, aquele... sem intenção nenhuma. Até a devoção dele não tem kavaná. Sem intenção. Ele vai na sinagoga, ou ele vai na sinagoga Beninor, ou ele vai num lugar lá de culto, ele vai não sei onde, seja lá você de que religião for, mas vamos entender aqui a nossa vertente. Aí você faz as mitzvot ali, aí você cumpre algumas coisas, aí você faz o jejum, aí você, sem kavaná, sem intenção, sem coisa nenhuma. Aí você sabe, decore salteado o capítulo, o versículo, a página que estava na Torá, tal coisa. Você tem tudo na ponta da língua. Provérbios você conhece que tá louco. Qualquer coisinha que acontece, você puxa Shlomo HaMelech, o rei Salomão, Provérbios, Mishlei. E você vai lá e fala. Mas você não tem kavaná, você não faz isso com intenção a servir a Deus, a sua intenção é por si mesmo, é ajudar o outro que está lá do outro lado do mundo para aparecer, é fazer a mitzvah se alguém estiver olhando que você está fazendo a mitzvah e de repente você encontra alguém que não sabe ler a Torá, gente que nem conhece a Torá, e você vê cumprindo coisas ali inacreditáveis, que estão na Torá, a pessoa nem sabe, e você, que é você, quando cumpre, não cumpre com kavaná. Então ele diz, não está nos céus. Os mandamentos destinam-se às pessoas comuns, que não se dedicam tão somente a atividades espirituais, mas se ocupam de sua vida normal no dia a dia, porque a avó traz para nós que se você é lá um sapateiro e você faz sapatos muito bem, não é? Você está cumprindo uma mitzvah maravilhosa, porque este sapato pode ser calçado por um grande erudito do futuro. Você é uma mãe que troca fralda, que cuida do seu filho, que dá de mamar, que ensina as coisinhas. Você está contribuindo para esta grande pessoa que será no futuro. Você não teve tempo para estudar a Torá tanto quanto ela tem, porque você a cuida, ou porque porque ela não precisa fazer este serviço que você faz. Então tudo é uma intenção, todas as coisas estão exatamente no lugar onde devem estar, a não ser que você escolha pela morte, aí você escolheu errado, aí você está no lugar errado. Aquilo que nós fazemos deve ser feito com kavaná, intenção. E qual é esta kavaná? Que intenção é essa? O meu bel prazer, o meu ego, o meu reconhecimento, ou servir a Deus e continuar isso, o passar para as próximas gerações. É a serviço que nós estamos aqui.
Se alguém não sabia, infelizmente eu estou contando que não é uma Disneylândia. E não é. Bom, nem está além do mar. Há os que acreditam que o modo de vida prescrito pela Torá necessário para os judeus do exterior é necessário para os judeus do exterior, pois é lá que é preciso se inquietar com a assimilação ou a desintegração, quer dizer, eles precisam aqui estar com esse modo de vida prescrito, com todas as mitzvot, precisa ser para esses que estão lá para não correr o risco de se assimilar. É para eles que serve, para mim não serve. Porque eu estou aqui pertinho, eu estou em Jerusalém, por exemplo, eu estou num lugar, então eu não preciso. Também estão preocupados, né? Não está além do mar. Também estão preocupadas com a situação da educação judaica nos Estados Unidos ou perturbadas pelo fechamento das sinagogas na antiga União Soviética. Estão preocupadas lá com as escolas que fecharam nos Estados Unidos, a sinagoga que não existe mais na antiga União Soviética, que já faz um tempão, não é? Esse livro aqui, já vou dizer aqui para vocês, vamos já nos entender aqui de que ano é este livro. Ele é de 1987, tá? Estão se preocupando com isso. No entanto, essas mesmas pessoas nada fazem em relação ao destino da educação judaica em sua própria comunidade. Eu apareço para os outros. Por isso, gente, muito alerta, olhos bem abertos aqui. Bem abertos para vários grupos e grupos e grupos de pessoas e de estudos e de não sei o que, da nossa vertente, né, e tudo mais, e judaicos e não sei o que, vão me dar leite agora, e rabinos isso, rabinos aquilo. Existem rabinos maravilhosos, excelentes. Talvez um dia eu traga uma lista aqui dos que eu realmente acredito que nós devemos seguir e que nós devemos tê-los como nossos rabinos conselheiros, pessoas que sabem mais, para que nós não sejamos arrogantes e ignorantes, não é? Talvez você não concorde com a minha lista, mas talvez um dia eu traga essa lista, talvez você concorde, mas também tem uma lista daqueles que esses eu não posso trazer, senão ela chonará, que estão fazendo o serviço contrário, não conseguem agir ali, então pegam grupos de pessoas que não são judeus, não é? E doutrinam como se fossem aquelas outras religiões lá atrás, aquelas que nós fugimos, aquelas que nos escravizam, aquelas que nos disseram que o inferno é eterno, esse tipo de religião. Então você sai de um lugar que te aprisiona, entra para outro que acaba te aprisionando também, porque eles se vestem de um jeito lá, dizem para vocês que é assim e que eles têm a lei porque eles foram escolhidos, e você aplaude, faz exatamente aquilo e não entende que eles deveriam estar preocupados com a própria comunidade deles e deixar o além do mar. Nós somos em absoluto filhos da mesma fonte criativa que chamamos Deus, que chamamos Hashem, que chamamos absoluto, que chamamos o tetragrama, que chamamos de como nós quisermos, se nós entendermos que é único, que há unicidade e que nós estamos dentro dele e que nós fazemos parte dele. Então não está além do mar, não se preocupe com o que está lá longe, cuide de você aqui e da sua comunidade. Comece a respingar isso para que isso se embase, fique enraizado e passe para as gerações futuras, pessoas que escolhem pela vida e fazer o certo. Então não está lá longe, não está no céu. Ninguém vai te salvar, é você mesmo, com o seu discernimento, que é o que nós precisamos, discernimento, para escolher pela vida. Ai. Eu me empolgo. No entanto, essas mesmas pessoas, vou ler essa partinha de novo, nada fazem em relação ao destino da educação judaica em sua própria comunidade, nem quanto ao fato de que não vem o interior de uma sinagoga há muitos anos. Essa é fatal. É para elas que Moshe brada: nem está além do mar. A Torá não se destina somente para os que estão no além-mar. Então você diz, olha, temos que quem tem que fazer todas essas mitzvot aí são eles que estão lá, porque eles estão no perigo lá, eles estão em Las Vegas, vai ser muito facinho se assimilarem. Mas quanto tempo faz que você não vai numa sinagoga mesmo? Quanto tempo faz?
Que você não para meditar nas palavras da Torá? Quanto tempo faz que você não segue aqueles rituais mais simples da vela, aquele ritual da ablução das mãos, a bênção nos alimentos? Quanto tempo faz? Ah, você esqueceu aquele momento? Tá. Mas aqueles lá você está preocupado. As mitzvot são para a alma. Assim como o céu e a terra são instrumentos, as mitzvot são instrumentos para a alma. A conduta de vida prescrita no judaísmo e na Torá não está fora de alcance. Ai, como eu gostei do Pinchas Peli, ser rabino, porque eu sou um pouco... Eu não sou exemplo de tudo, né, gente? Por favor. Então eu sou um pouco egoísta, eu fico pensando. Quando o sábio pensa mais parecido comigo, eu acho mais fácil. Eu acabo gostando mais dele, isso é bem mundano, porque nós não temos que escolher de quem gostar ou de quem não gostar. Nós temos que sair disso se nós quisermos sair aqui deste lugar físico e evoluir realmente. Mas aí eu gosto mais porque fica mais fácil quando você fala sobre alguma coisa que você ama. Você fala com as entranhas. Quando eu não gosto muito, não concordo muito com o que o sábio falou, eu também deixo bem claro, né? A gente respeita e lê a interpretação, interpreta em cima do que ele falou, mas não significa que concorde, mas aí eu deixo claro que eu não concordo. Bom, não está fora do seu alcance, tampouco está no céu ou além do mar. Está aqui e agora, disponível para nós, aqui e agora, a opção. Aqui e agora a escolha pela vida. Não se apague como uma vela ao vento, pois isso está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha que importância, para que o observes. Nós sabemos, nós conhecemos isso. Não é? Por isso está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que o observes. Na verdade, muitos estão dispostos a ter a palavra de Deus em suas bocas e louvar a Deus, fingindo elogios, né? Fingindo elogios. Em convenções e reuniões públicas. Então, tem Deus nas suas bocas, não é? É a mesma coisa de eu estar aqui falando de Deus, louvando a Deus. Quando eu desligo aqui, eu vou para casa e aí eu não faço bênção, e aí eu grito e berro e faço horrores, aí eu acho que agora eu não estou a fim de ler esse salmo, eu esqueço de acender as velas, eu ia falar eu como carne de porco, mas daí é o ó do borogodó, né? Bom... outros podem até alegar que o que vale é ser um judeu no íntimo. Olha outra coisa aqui. Mas o que importa é que Deus está vendo. O que importa é que Deus me conhece. Mas os outros não te conhecem, então se mostra. Escolhe pela vida, mostra para todo mundo que você escolheu pela vida. Cumpra as mitzvot, questione sobre elas, mas as cumpra. Não é para emburrecer, é para exaltar. Enraize as tradições de uma maneira não supersticiosa, porque isto é ignorância, mas de uma maneira a manter as pessoas unidas numa mesa de Pessach, por exemplo, não é? Lendo a Torá, trazendo Deus para perto de nós, para que a gente seja bem-vindo quando Ele quiser levar nós para perto dele, não é? Então, de nada importa eu estar aqui falando um monte de coisa e depois nada faço. E dizer ainda que o importante é ser uma batnoa, uma sem nomenclatura, uma judia no meu íntimo. Que íntimo é esse? Bom, tanto uns quanto outros estão, sem dúvida, prestando um bom serviço ao judaísmo. Todavia, na análise final, os judeus só de boca e os judeus de coração não são suficientes. O real objetivo da Torá é ser posta em prática. Preciso de farinha e preciso de Torá. Mas não adianta nada, nem a farinha, nem a Torá, nem os dois juntos, se eu for uma planta
Então, dele olhar para lá não quer dizer que tem uma planta lá, mas até ali tem. Uma planta no canto que não faz nada, ou uma pessoa que aceita tudo, que escolheu aquilo. Eu escutei esses dias, olha só, agora eu me lembrei. Eu escutei esses dias uma pessoa, eu conversando com uma pessoa, e a pessoa me disse assim, olha, pra mim tanto faz. Sabe quando você chega naquela idade do tanto faz? Pode ser. Cara, eu tive, desculpe pela gíria, eu tive vontade de dizer pra ela, quando vai ser o seu sepultamento, velório, essas coisas, porque você já morreu, não é? Você percebeu que já morreu? Mas eu não posso, porque como diz ali esse tipo de pessoa, ninguém se preocupou em avisar que a pessoa morreu, porque ela não quer, ela já escolheu. Como assim tanto faz? Como assim pode ser que seja? Como assim? E às vezes essas mesmas pessoas são aquelas pessoas que olham para sua vida e dizem, sua vida, sei lá, é meio sem graça. Não, não é sem graça. Porque eu estudo, porque eu não bebo, porque eu quero fazer as coisas que são certas, então a minha que é sem graça e não sei o quê. E você me diz que tanto faz. Chegou na idade do tanto faz, não existe a idade do tanto faz. Então, tanto faz você estar na vida. Então, tanto faz você estar vivo. Então, se tanto faz, provavelmente logo você vai morrer, porque se você não é útil. É como aquela frasezinha bem cafona que diz, quem vive não serve para viver. E você não está servindo para nada, porque tanto faz, não é Deus nos coloca aqui. Seja lá como você entenda, nós chegamos aqui para ter tudo. Para ter tudo. Tudo de melhor, não tudo de pior, não o tanto faz, não o mais ou menos, não tá bom assim, não, é tudo, é bênçãos. E se houver porventura uma maldição, porque a gente deu uma erradinha, uma resvalada, um erro no alvo, um pecadinho, fez uma maldadezinha ali, nós vamos enxergar na maldição alguma coisa que é bênção, porque nós não sabemos quando foi que nós produzimos esse mérito negativo aí, não é? Aquilo que outros lugares chamam de coisa meio ação-reação. Nós não sabemos quando, então vamos olhar para a maldição como uma bênção, vamos escolher a vida. Não existe o tanto faz. Não pode existir, senão você morreu. Cuidado com o que deseja, sabe? Cuidado com o que deseja. Você morre por dentro, na sua tristeza, na sua depressão. Você acha que as pessoas vão olhar para você, que querem que você quer que elas sintam dó, e você mistura isso com elas não têm compaixão por mim, eu estou, e você vai se afundando, secando por dentro. Não é compaixão que se trata aqui, mitzvot. Mitzvot não é por compaixão, mitzvot não é por benevolência, mitzvot não é nem por obediência. A mitzvot, tá? As mitzvot, a mitzvah, o preceito, é pelo próprio preceito. É para fazer um e estar livre, para ganhar outro, para fazer mais um, porque eles são feitos por amor. É por amor que nós cumprimos as mitzvot. Amor e temor, que não é medo. E aí ele finaliza o seu texto dizendo, é o agir, a ação que importa e assegura a continuidade da vida. Saia da letargia. Saia da letargia. Se você estava na letargia, saia da letargia. Se você estiver cansado fisicamente, alguma coisa assim, manda o físico se alinhar, ele está com problema, toma vitamina, vai no médico, sei lá. Esse cansaço que faz com que você, cansaço, tristeza, depressão, frustração, esse tipo de coisa que faz você morrer em vida, virar zumbi, não vem do corpo. Não vem do corpo, ele vem do emocional e do mental. Então nós estamos falando no nível um pouco mais elevado, a sua alma ela está sedenta para que você realmente acorde e coloque o corpo para funcionar. Quem dá vida ao corpo físico é a alma, nós sabemos disso, não é? Quem anima o corpo físico, biológico, é a alma. Se a alma não está sendo nutrida, ela para de animar o corpo. Ela nunca morre, mas o corpo sim. E aí você vira um emplastro ali na esquina, coisa horrorosa. Bom, eu fiz alguns adendos aqui, são curtos, e nós vamos finalizar aqui em Mitzavim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam que nós estamos em instâncias
que precisa ser instâncias da vida mesmo, instâncias da história, instâncias do deserto, agora acabou, instâncias de compreensão e compromisso com a vida e com as coisas que nós temos que ir fazendo conforme vão aparecendo, conforme nós vamos evoluindo, não é? Vamos entender as mitzvot como realmente instrumentos da nossa alma, vamos ficar felizes por isso, mas vamos entender que a palavra vem de estarmos postados, postar este vídeo firmemente, nos postar diante da escolha de viver de forma firme, olhar com os olhos ali aquilo que nós podemos pegar, aquilo que a terra nos mostra, ela é testemunha da nossa colheita. Olhar para o céu, para as mitzvot, para as bênçãos, para as maldições e tudo mais, e entender sobre isso. E entender que a sabedoria não se ensina e que nós é que buscamos tudo isso. É um pouco de carreira solo, mas nós temos a Torá e Deus. Então eu acho que não é tão solo, não é mesmo? Estamos muito bem amparados. Eu escrevi aqui, quero ver se não ficou perdido. Os elementos principais para escolher pela vida são o amor, ou seja, amar a vida, amar a divindade, e o temor, que é o respeito, a reverência pelo que se ama. Todos temos reverência pelo que nós amamos. Se não tem, porque não era amor, tá? Ou seja, a vida que nós amamos, a divindade que nós amamos. E as mitzvot, que são ensinamentos e instrumentos para a alma manifestar esse amor. Como é que a alma manifesta amor se ela precisa do físico para agir, pegar o copo ou tomar a água? Como é que a alma manifesta o seu amor? Através das mitzvot. O compromisso com a vida são as mensagens. Que não está nos céus, não está oculto de nós, está ali pertinho. Pare de arrumar desculpas esotéricas para não fazer as coisas. Trabalha com o esotérico e trabalha sem o esotérico, trabalha com tudo, está ali, está pertinho, está à nossa disposição, bênção e maldição, bem e mal. Tá? Coloca o seu discernimento, essa cabeça no lugar, discerna uma coisa da outra, né? Elabore aí seus valores, tenha compromisso. É uma decisão da alma em escolher a vida. Depois eu escrevi um pedacinho aqui, porque eu fico divagando, né? Tomamos decisões importantes na vida com amor e temor quando acolhemos os preceitos como instrumentos da alma, ou para a alma se manifestar comprometida, de maneira firme, apostos, mitzavim, na escolha em viver só não pela vida, mas pelo bem. Então eu espero que realmente que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, isso é extremamente importante para que o vídeo seja entregue para mais pessoas, não é? Para que o canal cresça, faça essa mitzvah, curta, comente, compartilhe, principalmente comente, eu amo quando vocês comentam, eu posso, seja dúvidas, seja perguntas, seja comentários, seja ensinamentos aqui, tudo de bom que você comente o que você achou, como você está se sentindo, chegando no final, o que você vai fazer em Rosh Hashanah, me diga palavras de amor, porque a única coisa que não pode é ofender a pessoa, xingamento e tudo mais. O resto, comente, que eu respondo todos os comentários, vocês sabem disso, e eu fico muito feliz. Então tenham todos um maravilhoso dia. Eu peço que vocês leiam aí no recôndito do seu lar o Salmo 1 no dia de hoje. Nós não vamos fazer a leitura dos Salmos. Então tenham todos um maravilhoso dia e rumo à próxima Parashá.